No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre uma das obras mais polêmicas e importantes da literatura portuguesa. Eu estou falando do Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, uma narrativa que denuncia a hipocrisia religiosa e moral da sociedade do século XIX, mas que de forma inquietante ainda dialoga com as estruturas sociais que a gente tem hoje. Se você gosta de histórias densas, que revelam as contradições humanas e que expõem aquilo que muitas vezes a gente prefere esconder, fica comigo até o final desse vídeo. O Crime do Padre Amaro foi publicado pela primeira vez em 1875 e faz parte da chamada Geração de 70 em Portugal, que era um grupo de escritores realistas e naturalistas que queriam romper com o romantismo e abordar temas mais próximos da realidade social. Portugal, naquele período, gente, era um país muito conservador, onde a Igreja Católica exercia lá uma influência muito forte, não só religiosa, mas também política e cultural. E o Eça de Queiroz, ele foi inspirado pelo realismo francês e decidiu expor, então, as fissuras morais dessa sociedade que se pretendia ser virtuosa, mas que tinha lá o vício, o abuso e a hipocrisia por toda parte. A história aqui se passa na pequena cidade de Leiria, no interior de Portugal, que era um ambiente aparentemente pacato, mas tinha ali, né, as pessoas viviam de aparências, né? Você tinha os interesses pessoais ditando o ritmo das relações. Nós temos a história do Padre Amaro aqui, que tinha perdido os pais muito novo e que tinha sido então criado pela Marquesa de Alegros, que era a antiga patroa dos pais dele. Ela tinha 2 filhas já adultas que já não viviam mais com ela e ela queria realizar um sonho antigo de ter um filho homem e de fazer dele um padre. E aí ela resolve preparar o Amaro para essa missão e ele, que não tinha nenhuma vocação para ser padre, vai seguir o sacerdócio. Então acontece dele ser ordenado padre e ele recebe a sua primeira paróquia nessa pequena cidade de Leiria, onde ele vai se hospedar num quarto alugado na casa da senhora Janeira, que era a mãe da Amélia. A Amélia era uma jovem muito bonita e muito devota que tinha sido criada ali segundo os dogmas da igreja. Aos poucos, o convívio entre o padre e a Amélia vai se intensificando. Desde o primeiro momento ele já tinha se interessado por ela e vai surgir então um envolvimento proibido entre os dois. O que a gente tem então nessa história? Nós temos ainda a presença do noivo da Amélia. Ela era noiva do João Eduardo. E o padre, e o João Eduardo, né, ao perceber que a Amélia estava se aproximando muito do padre, ele não fica satisfeito com aquilo e resolve, né, ele sabe que existe ali algo, ele resolve denunciar isso no jornal. E as pessoas não acreditam nele, nem mesmo a Amélia. A partir daí vai acontecer uma série de eventos na história e vocês imaginam quem que vai sair prejudicado? Claro, gente, que é o João Eduardo. Ele acaba sendo julgado então por todo mundo e ele sai da cidade. E a história do o romance, né, proibido ali do padre com a Amélia continua acontecendo, vai crescendo, né, na verdade, cada vez mais, até que a situação vai se complicar, né, e vai ameaçar ali a reputação das pessoas envolvidas, né, e a questão da moral, que era muito importante. Amélia engravida do padre. E ele, desnorteado com aquilo, vai pedir ajuda para o Cônego Dias, que era o seu mentor, que foi seu professor de moral, de ética. E o Cônego Dias, ele reage, à primeira vista, gente, horrorizado, né? Chocado com aquilo, parecendo que não ia ajudar. Só que o Padre Amaro, ele tinha uma carta na manga, que era o fato de que ele tinha uma vez visto a mãe da Amélia com o Cônego Dias numa relação íntima. Foi isso que meio que autorizou ele a passar por cima das questões, né, morais ali e ficar com a Amélia, porque se o mentor dele podia, por que ele não podia? E com isso, o Cônego Dias aceita ajudar o padre a resolver essa situação. De que forma eu não vou contar para não dar mais spoiler.
O Eça de Queiroz, ele conduz aqui a história dele fazendo uma crítica impiedosa em relação a esse discurso religioso, né, usado como fachada. A gente tem aqui padres e beatas que se permitem os pecados que esconderam nos outros. Essa história ela revela os jogos de poder, né, as pequenas corrupções ali do dia a dia, a conivência social, a força das aparências, né? E mesmo quando a tragédia está lá se aproximando, o que mais importa para as pessoas aqui não é o sofrimento humano, mas é manter as aparências, é manter o status, é manter, né, aquela imagem social. O Crime do Padre Amaro é um romance aqui sobre vícios, então, da moral religiosa, mas também sobre a condição humana. O Eça de Queiroz ele não desenha vilões ou mocinhos, né? Aquele 880. Todo mundo aqui é, em maior ou menor grau, cúmplice dessa hipocrisia toda. O Padre Amaro não é apenas uma vítima da repressão sexual por conta do celibato, mas ele é também um homem ambicioso, egoísta, covarde. Amélia fica ali entre o desejo e a culpa, né? A questão da ingenuidade, mas também da conivência. A cidade inteira funciona como palco onde a gente tem lá, né, as virtudes se escondendo ali por trás as virtudes à frente dos pecados, né, os pecados, as sombras escondidas. Nós temos aqui também, né, o Eça ironizando a sociedade e a igreja e expondo o abismo que a gente tem entre o discurso e a prática, né? O foco não é exatamente os dogmas da igreja, mas a sociedade, como que a sociedade convive e como que a sociedade permite esses abusos e essa hipocrisia toda e participa disso. Mais do que isso, ele levanta aqui questões atemporais, né? Quantos crimes, quantas tragédias se escondem por trás desse manto, né, de moralidade pública, quantas vidas são sacrificadas em nome dessa aparência, dessa questão, né, da imagem social. O Crime do Padre Amaro é um clássico não só pela denúncia social, mas pelo modo como ele revela as complexidades humanas. Né? Não é um grande spoiler falar para vocês que a gente está falando aqui de um crime, porque o título já diz, o crime do Padre Amaro. À primeira vista, a gente pode pensar que esse crime é amar, né? É o amor proibido, é ceder os seus impulsos, é não conter o desejo, é pecar contra a igreja, contra não cumprir o celibato ali. Mas não, gente. O crime do Padre Amaro é algo muito mais cruel, muito maior, muito perturbador. E eu fico pensando na coragem desse autor de escrever isso lá naquela época. E de como deve ter sido um choque, né, para as pessoas essa leitura lá naquele momento, porque até hoje é chocante. Eu fiquei chocada, eu acredito que choca todo mundo ainda. E eu digo mais, não foi só um crime que o Padre Amaro cometeu, foi uma sequência deles, sendo que um deles para mim foi o pior e é o que eu considero o verdadeiro crime do Padre Amaro e não tem nada a ver com amor proibido. Você precisa ler para saber do que eu estou falando. Foi uma leitura que me deixou com raiva, triste, angustiada, uma leitura que me deixou com nojo também, nojo do ser humano, porque o crime do Padre Amaro que a gente está falando aqui não é só um caso isolado, né? Ele fala da sociedade, qualquer sociedade onde a gente tem a moral como máscara para esconder os abusos. Se você nunca leu O Crime do Padre Amaro, eu recomendo, mas eu peço, se prepare para fazer uma leitura que vai te incomodar. Bom, se você já leu, eu peço que me conte aqui nos comentários, né, o que mais te afetou nessa história. Agradeço você por acompanhar até aqui. Peço para curtir, para se inscrever no canal e a gente se vê no próximo. Até lá!